Olá, seja bem-vinda ao canal. Meu nome é Caroline Casoli e hoje eu vou falar como eu consegui estudar na Alemanha, sendo pobre. Então, eu vim para a Alemanha, vou ser breve e curta nesse início aqui para poder exemplificar para vocês e mostrar para vocês minha vida, como eu cheguei aqui na Alemanha e depois sim eu entro nessa parte de estudo. Prometo que vou ser breve. Mas eu vim para a Alemanha em 2019 como au pair. Au pair é um programa de babá, basicamente, que eu fiquei um ano aqui sendo babá de duas criancinhas alemãs. Foi um ano muito legal, cheio de perrengue. Eu acho que o intercâmbio de au pair, ele é muito válido, principalmente se você não tem dinheiro, mas obviamente você precisa ter bastante cuidado, porque, gente, o canal da Dani Boggioni tá aí para mostrar, para falar que realmente tem vários perigos acontecendo aí com esse programa de intercâmbio. Quanto mais famoso o programa, mais pessoas não bem intencionadas existem, infelizmente, tá? Mas o programa de au pair é você ir morar, né, na casa de hosts, né, de pessoas que vão te receber, e essas pessoas têm filhos e você vai ser a babá desses filhos por um ano, e aí você pode morar nessa casa de graça, você pode comer de graça, suas contas são pagas, e você pode simplesmente estudar e ainda recebe uma pequena bolsa para auxiliar a sua vida no país. Então é ótimo para quem não tem dinheiro, que é o meu caso. Eu já fiz um vídeo contando a minha história aqui, você vai entender que eu realmente não tinha dinheiro para poder fazer um intercâmbio de um ano na Alemanha em euro, né, gente? Mas enfim, vim em 2019, 2020 a gente sabe o que aconteceu no mundo todo, né? Mas antes de começar tudo, eu queria basicamente fazer um mestrado. Eu já terminei minha graduação no Brasil, eu estudei turismo na UF e também fiz um MBA em gestão de serviços focado para eventos na UF também. Então, o meu objetivo era fazer um mestrado na Suécia. Eu queria muito esse mestrado e eu consegui esse mestrado. Enquanto eu fiquei um ano sendo au pair na Alemanha, eu apliquei para vários mestrados, mas esse basicamente, vários assim, eu apliquei para 2 mestrados. Mas esse basicamente era o que eu queria, porque eu queria melhorar meu inglês na Alemanha, fazer minha prova de proficiência de inglês, passar e pegar os documentos e enviar para a Suécia para poder fazer meu mestrado lá. Passei nesse mestrado, porém eu não passei na bolsa. E na época custava 12 mil euros por ano para estudar lá. Sem bolsa, sem condições, gente. Eu não ia nem conseguir o visto. Nessa época também eu conheci o meu atual noivo, né? Isso foi em 2020, a gente tá em 2024. E a gente vai casar esse ano. Então, no caso, eu conheci ele em 2019 ainda. E aí, a gente conversando, vendo as possibilidades, eu decidi ficar na Alemanha, até porque eu tinha conhecido ele, porém, eu ia fazer um ano social, que era uma forma que eu ia receber um salário para poder continuar aqui trabalhando, né? E aí eu poderia ver o que eu poderia fazer da minha vida, se eu queria fazer um mestrado em outro país, ou enfim, né? O que eu ia fazer de modo geral. Porque o meu objetivo de vida era vir para a Alemanha, melhorar meu inglês, fazer minha prova, até aí tudo bem, aplicar para o mestrado na Suécia, até aí também tudo bem, passar na bolsa, que foi quando tudo deu errado, e depois de estudar meu mestrado na Suécia, o meu objetivo era ir para Vancouver, no Canadá. Já tinha feito todas as pontuações, ótima, eu ia passar em tudo com nota alta, e aí eu ia poder imigrar para o Canadá. Então esse era o meu objetivo de vida, porque eu não sei porquê, eu nunca fui para o Canadá, mas eu tenho essa ideia de que seria muito legal morar no Canadá, especificamente em Vancouver. Enfim, deu um pouquinho errado aí no meio do percurso, mas também deu certo. Hoje em dia eu acho que deu certo. E aí eu fiz um ano social na Alemanha. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o ano social é basicamente você trabalha em serviço social. No caso, eu trabalhei em uma escola para deficientes, crianças deficientes, majoritariamente com autismo, tá? E aí eu ganhava uma bolsa que me dava dinheiro suficiente para eu poder me alimentar, morar e tal. Não dava para fazer nada demais, mas para comer e dormir eu tinha esse dinheiro. Aí eu já não tinha mais a família, por exemplo, pagando um lugar para eu ficar, tá? Então eu tinha que pagar meu próprio lugar e tudo mais. Enfim, começou essa coisa que aconteceu no mundo inteiro, e aí eu tive que parar de trabalhar, porém eu recebi ainda. Então aqui na Alemanha isso aconteceu, de você não poder mais ir para o trabalho, porque a gente não podia, né, ter contato com outras pessoas, mas eu também continuava recebendo. Então eu resolvi começar a aprender um pouco de alemão também,
Para você conseguir esse trabalho, você precisa de um nível de alemão, porém eles fazem a entrevista na hora, então não é tão difícil de passar assim. Eu gravei meio que as perguntas, as possíveis perguntas que eles poderiam fazer. Meu alemão era quase inexistente nessa época. Mas eu aproveitei, entre aspas, para aprender um pouco de alemão, e aí acabou que eu e o meu noivo, na época namorado, a gente decidiu ir morar juntos, porque eu estava basicamente morando no apartamento dele, porque assim, senão a gente não ia se ver, porque a gente não podia transitar, sair pra rua, pegar transporte público, não tinha essa opção. Então, eu simplesmente vim pra cá e acabei ficando uns 2 meses aqui, até que a gente decidiu, ok, para de pagar o aluguel lá e vem pra cá. E aí, continuei mais um ano com o ano social e depois eu peguei e eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Minha primeira intenção era fazer um mestrado, então, na Alemanha. Eu já estava estudando alemão, aqui para estudar é quase de graça, exceto no estado que euzinha aqui moro, então eu pago para estudar. Mas, em geral, estava tudo encaminhado para conseguir fazer um mestrado. Não fui aceita em nenhum mestrado, gente. Por quê? Porque aqui tem a coisa de créditos, e eu estudei turismo no Brasil, e na Alemanha turismo não é bem uma faculdade, então ficou um pouco difícil de eu conseguir equivaler essa faculdade para os créditos necessários de matemática, ou de economia, ou de alguma coisa para fazer um mestrado que seja relacionado a turismo, entendeu? Não tinha os mestrados relacionados a essa área. Então, mesmo que a minha faculdade for reconhecida como um curso superior, uma faculdade, os mestrados, mesmo reconhecendo que era uma faculdade, eles olhavam a minha grade curricular e falavam: você não tem crédito para isso, você não tem matéria ou hora suficiente de aula, né? Porque crédito é basicamente isso. Para estudar aquilo outro, enfim, então você teria que fazer uma faculdade, algumas matérias tal, para poder conseguir aplicar para esse mestrado. Eu fiquei, obviamente, muito frustrada. Nesse meio tempo, fazendo várias provas de alemão, reprovei em várias provas, inclusive, trabalhando, pagando essas provas que eu sempre reprovava de alemão, porque para estudar aqui você precisa de um nível. Eu aplicava para mestrados em inglês, que eu já tinha proficiência, era negado em tudo. E aí foi quando, conversando com meu namorado na época, atual noivo, ele falou: por que você não estuda de novo? E aí foi quando eu pensei: ok, pode ser que eu estude de novo. A primeira ideia seria um curso técnico, mas eu recusei porque, eu gosto da área acadêmica, e 2, eu já tinha faculdade no Brasil. Então, não queria ir para um curso técnico que eu não poderia basicamente usar fora da Alemanha. Eu queria ter algo que me desse essa flexibilidade, até porque Canadá, né, gente? E aí, nesse meio tempo, eu decidi começar uma faculdade, fiz um curso preparatório para começar a faculdade e tentando fazer a prova de alemão, porque para estudar graduação na Alemanha 99% dos cursos, digamos assim, os cursos são em alemão. Então você tem que provar proficiência de língua avançada em alemão. Bom, pois bem, depois de 4 tentativas, se eu não me engano, na 4ª ou na 5ª, eu passei assim, ganhei os pontos suficientes para poder aplicar para a faculdade e apliquei para várias faculdades. E por causa desse meu curso preparatório, eu cheguei na conclusão de que eu queria estudar informática, mas não só informática, porém nessa direção. Então, pesquisando bem, eu cheguei na conclusão que eu queria Medieninformatik, que é informática e mídia. Então, tem a parte criativa e a parte de código, né? Tem as duas partes em conjunto. Que é um curso que foi muito certo, eu estou amando. Falta exatamente um ano para eu terminar, mas eu realmente estou amando, gente. O curso demora 3 anos e meio e eu vou terminar em 4 anos. E assim, foi muito difícil, depois de você ter uma graduação, um MBA, você querer começar a estudar de novo. Mas, obviamente, eu fiz ali as contas, financeiramente falando, a longo prazo, estudar informática seria muito melhor. O meu objetivo inicial, depois que eu peguei essa ideia, né, seria estudar engenharia ambiental, mas por causa desse curso preparatório que eu fiz, eu vi que química e física não era muito para mim, meio que já sabia por causa do Brasil, principalmente em alemão não gostaria, então a matemática não era um problema. E a gente tinha também um curso de informática nesse curso preparatório, então eu adorei esse curso. E por causa do meu noivo também, na época namorado, ele também trabalha nessa área de informática, ele também influenciou, me fez assim, entre aspas, mas me mostrou alguns cursos
online nos Estados Unidos, por exemplo, né? Como o CS50, né? Que é o CS50, se você é da área de informática, você conhece esse curso, que é um curso gratuito de Harvard, que você pode fazer de introdução à informática, muito legal. Então eu fiz esse curso, percebi que era legal, que era interessante, e aí eu decidi por essa área criativa e técnica, que é informática e mídia, tá? Então foi um processo de muitos anos, se a gente for pensar de 2019 até final de 2021, que foi quando eu comecei a faculdade, mas foi um processo muito bom de autoconhecimento, de reflexão, e também para o nosso relacionamento, que não entra aqui no tópico desse vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu expliquei basicamente como eu cheguei aqui. Eu vou explicar alguns pormenores e coisas que facilitaram e que me ajudaram a conseguir estudar aqui na Alemanha, tá? Primeira coisa, esse curso preparatório, se você está pesquisando sobre a Alemanha, não é o Studienkolleg, tá? Esse curso preparatório é um curso que todas as universidades têm. Se eu não me engano, você pode fazer de qualquer país, tá? Porque na época foi online, então eu não sei, talvez se você pesquisar, você consiga achar alguns cursos desses online. Se chama MINT. E eu acho que esse MINT existe em várias universidades alemãs. Então, se você está pesquisando, dê uma olhadinha, porque você pode pesquisar como curso técnico preparatório ou curso preparatório de área técnica para universidade. É um curso de 6 meses que vem com as matérias de Química, Física, Matemática e Informática. Você pode escolher só uma, só duas, escolher as 4. Eu comecei com as 4 e tirei Química e Física, desisti no meio do caminho e só fiquei com Matemática e Informática, tá? Então não tem problema, você não reprova, você não ganha uma nota, você ganha simplesmente, a gente fala Abgabes, né, que são tarefas semanais, assim, você responde aquilo e são exercícios e os professores te ajudam. Eu acho que eu não paguei nada para estudar, eu realmente só me inscrevi e consegui a vaga, tem que conseguir a vaga. Como eu disse, foi nessa época do mundo caótico, então foi online, mas eu realmente acho que hoje em dia isso mudou muito, então vai ter vários online. E eu não estudo hoje na mesma instituição que eu fiz esse curso. Ou seja, se você quer estudar em Berlim, você pode simplesmente aplicar para vários cursos desse preparatório na Alemanha, ver os que são online, que aí você pode fazer isso do Brasil, né? E aí você também vai praticando alemão, né? Porque o curso, como eu disse, é em alemão, você tem que provar ali um nível intermediário em alemão para entrar no curso, mas você já vai praticando o idioma, né? Matemática em alemão, informática em alemão, se for a sua área química ou física em alemão. Geralmente é só para a área técnica, tá, gente? Já vou deixando informado aqui no vídeo. E aí você pode já ir praticando esse vocabulário que a gente não tem, a gente também não aprende em curso de idiomas. Vocabulário de matemática, por exemplo, a gente nunca aprende em curso de idiomas, gente. Então, assim, é um vocabulário diferente, então isso ajuda muitíssimo para você que é estrangeiro e quer, no caso brasileiro, ou de algum país que fala português e está vendo esse vídeo, e quer estudar na Alemanha. Pesquisa, aplica, porque sim, eu acho que tem chance de você conseguir, e as pessoas fazem isso para dar aqui uma coisa mais robusta na hora de aplicar e de também conseguir passar pelo primeiro semestre da faculdade, porque olha, não é fácil estudar aqui, tá, gente? É bem perrengue, assim. É mental, de matéria, de um monte de coisa. É bem perrengue. Por isso que os alemães são tão bons, assim. Tem essa fama de ser metódico, técnicos, a qualidade alemã. Porque aqui na Alemanha, para você, sei lá, imprimir papel, você precisa de uma faculdade. E eu nem tô exagerando. Existe na minha universidade faculdade de impressão 3D. Não é nenhuma matéria, é um curso inteiro que se chama impressão 3D, por exemplo, sabe? Porque tem que ser tudo muito bem feito, de altíssima qualidade. Então eles prezam muito por isso e você percebe isso no curso, na dificuldade que é estudar aqui, tá? Mas enfim, depois de mencionar isso, então pesquise sobre esses cursos técnicos para você conseguir entrar. E aí depois você aplica, obviamente, para a faculdade. Você manda o seu documento de proficiência no alemão, geralmente mínimo B2, as faculdades aceitam, geralmente a C1, que é o nível avançado de alemão, que foi essa prova que eu reprovei 3 ou 4 vezes, né? Mas enfim. E, enfim, depois que você mostra esse certificado, você também precisa de uma nota como se fosse a sua nota do Enem, que é o Abitur. Se você já estudou no Brasil, que nem eu, já terminou uma graduação completa com seu certificado de término de graduação, você manda para algumas instituições. Se você está no Sul, você vai mandar para Konstanz, né? Hochschule Konstanz, é uma instituição de ensino. Ou se você está em outras partes da Alemanha, geralmente você manda para
acho que é UniAssist o nome do portal, e aí você manda o seu histórico junto com o seu certificado de conclusão de curso em inglês ou em alemão, então você tem que fazer uma tradução juramentada, é um processo caro, tá, gente? Você tem que fazer uma tradução juramentada e aí você envia isso para eles, né? A cópia autenticada, enfim, a tradução para eles te darem a sua nota de Abitur, que é a sua nota do Enem aqui. Se você não terminou sua faculdade no Brasil, você pode estudar aqui na Alemanha também, tá? Você pode continuar estudando aqui, mas dentro da área que você escolher no Brasil. Então, se você escolheu fazer engenharia mecânica no Brasil, você tem que fazer engenharia aqui também. Não sei se é a mesma engenharia mecânica, mas com certeza engenharia. Você não pode mudar para medicina, tá? Para isso, você tem que fazer o Enem daqui. Agora, no meu caso, eu estudei turismo no Brasil. Eu tenho uma nota de Enem alemão. Eu poderia aplicar para estudar para medicina. Eu poderia aplicar para estudar qualquer coisa que eu quisesse. Porque essa é a minha nota de Enem. E aí eu uso essa nota para aplicar para as faculdades. E eu passaria. Não porque minha nota é muito boa, porque não é. É uma nota bem razoável aqui. Mas no Brasil a minha nota é boa, gente. Mas aqui não ficou tão boa assim, sabe? Mas ok. Mas mesmo assim eu conseguiria, por exemplo, passar para medicina pelo simples fato de que existe a cota dos estrangeiros. Por exemplo, na minha turma, tinham 4 vagas por semestre para estrangeiros, fora da União Europeia, e só tinha 2, que era eu e uma chinesa, uma colega minha chinesa que saiu no segundo semestre, então só tem eu da minha turma que sou estrangeira fora da União Europeia. E tem pouco estrangeiro também nessa faculdade que eu tô. Por quê? Eu estou no único estado da Alemanha que você paga 1.500 euros além da mensalidade de 200, 100 e pouco, 300 euros que você paga para as instituições. Porque todo mundo fala, né? Para estudar na Alemanha é de graça. E realmente é quase de graça, mas nesse estado, que é o de Baden-Württemberg, você precisa pagar e é onde eu estudo e por isso tem poucos estrangeiros, porque obviamente as pessoas preferem para outros estados. Como eu tenho meu namorado aqui, como ele tem um bom trabalho e a gente combinou de que o dinheiro que eu iria pagar para um aluguel em outro estado eu uso para pagar a faculdade aqui, foi o nosso acordo, então a gente deu certo, eu consegui ficar aqui. Porém, eu também passei para Dresden. Dresden é perto de Berlim, perto assim, entre aspas, na direção de Berlim subindo. Lá eu só pagaria, eu acho que 170 euros por semestre e não precisaria pagar mais nada, por exemplo. Mas aí eu usaria o dinheiro que eu economizo para pagar o meu semestre para pagar, por exemplo, um quarto para eu dormir. Então, meio que o dinheiro, basicamente, eu preciso usar de alguma forma. Como eu já mencionei, esses documentos vão mudar se você tem graduação ou não, né? Dependendo do que você quer estudar aqui na Alemanha, mas é basicamente isso. Você envia esses documentos para uma instituição que você vai descobrir com as suas pesquisas, porque dentro do portal da sua universidade vai estar lá, e aí você consegue aplicar com esses documentos, com o seu papel lá que você fala alemão bem fluente, que eu acho que essa é a maior dificuldade de todas, com papel que você já concluiu um ensino de graduação no Brasil, junto com seu histórico, tudo juramentado, e com a sua nota de Abitur, que você conseguiu, Abitur, entre aspas, que é o Enem, que você conseguiu ou através do portal de Constance, ou através do UniAssist, e aí você manda isso junto com uma carta também que você tem interesse, e aí você está concorrendo a essa vaga. Lembrando que se você não tem passaporte da União Europeia, você está concorrendo a uma vaga de cota, automaticamente de cota para estrangeiro, tá? Essa questão de pagar, como eu já mencionei, é só no meu estado, isso vai mudar breve. Então, assim, TUM, por exemplo, que é a melhor faculdade da Alemanha e uma das melhores do mundo, eles estão querendo cobrar bem caro, acho que 6.000 euros por ano, não acho que é por semestre, mas enfim, vai ser bem caro, eles querem cobrar isso dos estrangeiros, tá, gente? Até agora custa, sei lá, 200 e poucos euros para estudar lá por semestre, mas eles vão querer cobrar bastante agora, porque eles querem diminuir realmente a quantidade de estrangeiros em algumas instituições, não na Alemanha toda. Eu acho que vai ser uma rotação, que eu me dei mal no caso, né? Eu acho que eles vão tirar o
vou tirar essa taxa daqui do estado que eu moro, e aí vamos fazer uma rotação e vou botar isso, por exemplo, para Bayern, que é o estado aqui ao lado também, que fica no sul. A gente tem 2 estados, Baden-Württemberg, que é onde eu moro e onde precisa pagar os 1.500 euros, e Bayern, que é onde fica a TUM, por exemplo, a melhor faculdade da Alemanha, que você não precisa pagar os 1.500 euros. Mas eu acho que eles vão começar a colocar essa taxa lá e vão tirar aqui. Que bom que eu já tô terminando a minha faculdade e precisei pagar. Então, enfim, tanto faz, né, pra mim. Mas, enfim, então basicamente o esquema funciona assim. Espero que você tenha entendido, mas foi isso que eu fiz. Pra me manter, eu juntei dinheiro enquanto eu trabalhava com esse serviço social. Eu não ganhava muito, mas eu ganhava relativamente bem pra época. Eu ganhava 750 euros, tá? Isso pra quem faz serviço social é bastante coisa. Tem serviço social que tá pagando 400 euros, 250 euros. Você não consegue sobreviver com esse dinheiro, tá? Infelizmente. Principalmente se você tá no sul, que é um estado muito caro. Os dois, Bayern e Baden-Württemberg, são estados caríssimos. Então, assim, tem que ser a partir de uns 690, por aí. Eu ganhava uns 750, tá? E, enfim, basicamente com isso, eu consegui, talvez com uma renda extra aqui ou lá, enfim, eu consegui juntar um dinheirinho, né, para poder pagar tanto a tradução dos meus documentos e também para poder pagar esse tempo que eu fiquei fazendo curso preparatório. Porque, querendo ou não, o curso preparatório, ele não te dá direito de trabalhar. Se você tá aqui na Alemanha, você não pode trabalhar com esse visto. Então, eu tive que simplesmente usar das minhas economias e gastei absolutamente tudo, gente. Minhas economias foram todas embora. Eu fiquei muito mal de dinheiro, porque tudo que eu juntei foi embora nesse processo de tradução de documento, de enviar documento, de ficar basicamente quase 6 meses sem trabalhar, porque eu não podia. Então, aí eu comecei a estudar, passei na faculdade, como eu disse, passei em algumas, mas comecei a estudar. E aí, quando eu passei, eu consegui, no meu primeiro semestre, trabalhar como estudante. Na época, eu trabalhava no supermercado, como caixa de supermercado, como empacotadora de supermercado, e aí eu ganhava por hora, né, que a gente chama aqui de mini job, que é um trabalho pequenininho, né, um pequeno trabalho, que geralmente quem faz é estudante, mas já nessa época eu consegui entrar para essa empresa que eu estou até hoje. Já fazem aí 2 anos e meio que eu estou nessa empresa, que é o meu período de curso, né, o meu curso dura 3 anos e meio, e eu vou fazer ele em 4, mas eu estou há 2 anos e meio nessa empresa, ou 3 anos agora. Enfim, e já no meu primeiro semestre eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu trabalhei tipo 2 meses como empacotadora de supermercado, e aí eu consegui essa vaga, e porque eu também era um pouco mais velha e tal, e também já tinha uma outra faculdade, então isso me ajudou, querendo ou não. Então eu conseguia ganhar muito mais por hora, e o que eu fazia no mercado em 1 mês, eu comecei a fazer em basicamente 1 semana e meia no trabalho. Depois eu aumentei minha quantidade de horas e hoje, basicamente, o que eu fazia no mercado em 1 mês, eu faço em 1 semana. Isso como estudante. Minha vida financeira não tá 100% resolvida, mas melhorou muito se a gente for pensar. E aí, nessa época, eu trabalhei, fiz estágio, saí por 6 meses do departamento que eu tô agora, fiz estágio, ganhei um pouquinho mais ainda. Depois, agora, voltei, né, pro departamento que eu estava antes, que eu comecei lá no meu primeiro semestre. E, enfim, vou continuar até terminar minha faculdade. E tô vendo agora a possibilidade de trocar de departamento para fazer a minha tese de graduação. Aqui é comum você fazer tese de graduação com uma empresa. Então, a empresa te paga para você estudar algum tópico na empresa, e aí você faz a sua tese, você escreve a sua tese junto com essa empresa. E também é comum que você faça um estágio remunerado. Aqui você pode trabalhar 20 horas por semana, no máximo, mas a minha empresa, por exemplo, eles só aceitam 15 horas por semana. E você trabalha e estuda, né? Com visto de estudante, você pode trabalhar até 20 horas por semana, num limite total de 240 meio-dias, ou seja, até 4 horas de trabalho. No caso, 240 dias de até 4 horas trabalhadas, ou 120 dias de até 8 horas trabalhadas, de 4 a 8 horas, tá? Ou você faz uma combinação dos dois, que é o que eu faço. E nas férias, gente, você pode trabalhar período integral, tá? Então, nas férias, por exemplo, a empresa paga como se você fosse um funcionário. Eu tô trabalhando agora eu faço meu horário, mas eu trabalho basicamente de 7h30 até 4h30, 5 da tarde, tá?
porque eu tô trabalhando sem aulas, eu posso trabalhar no período integral. Então a Alemanha é muito legal para você que quer estudar e trabalhar. O problema do visto depende de quem vai te atender. Então, a questão do visto, você precisa comprovar ali, realmente, se eu não me engano, 8 ou 10 mil euros. Mas hoje eu tô aqui há tanto tempo que a empresa assina pra mim, a empresa me dá o papel de que eu tô empregada na empresa, então tá tudo bem. O meu namorado também assinou como meu sponsor, tá? Uma época. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um amigo que ele não tem nenhum sponsor e ele conseguiu, simplesmente pela quantidade de tempo que ele já estava na Alemanha, que ele não precisou de assistente social. E ele fez exatamente a mesma coisa que eu, tá? Ele fez ele foi au pair, né? A babá. É um menino, mas ele foi a babá um ano antes de mim, na mesma casa. E aí ele também fez o ano social. Enfim, ele fez tudo igualzinho a mim. E no caso dele, ele nem precisou mostrar nenhum comprovante financeiro. Então depende muito de quem vai te atender. Infelizmente, na Alemanha é assim, tá? Depende de quem vai te atender. E aí, no caso, a pessoa pode ser mais flexível ou não, infelizmente. Você também pode usar alguns meios, tipo bens de algumas pessoas. Tem assistente de imigração ou agente de imigração que vai aceitar bens do Brasil. Tem agente de imigração que não vai aceitar. Ou seja, se você for pobre que nem eu, é um pouquinho de sorte sim, tá? Não vou mentir pra você, não vou falar que é 100% garantido, porque se você não tem dinheiro lá na conta, 10 mil euros por ano, realmente é um pouquinho de sorte. Depende de como o agente de imigração vai entender aquilo. Só que eu acho que essa questão da imigração é mais fácil na Alemanha do que no Brasil. Principalmente se for para uma área técnica, se for para uma área que eles realmente precisem de profissionais, como é o caso aqui, tá? E a gente, querendo ou não, tem uma boa relação, a gente que eu falo Brasil, tem uma boa relação com a Alemanha. Então isso é muito legal, porque os profissionais simplesmente podem vir para cá. É um país incrível, maravilhoso? Não. É difícil de estudar? Muitíssimo. Tem provas, 1000 trabalhos, a gente estuda, assim, basicamente 1 ano em 2 meses, sabe? Mas você aprende muito, é uma coisa curricular incrível que vai realmente mudar a sua vida, principalmente se você veio de uma classe social baixa no Brasil. Hoje eu tenho oportunidades na minha vida e coisas na minha vida que filhinho de papai no Brasil às vezes não tem. Às vezes não, muitas vezes não tem. Então assim, quando eu penso nisso, eu fico muito orgulhosa de mim, do meu esforço. Eu recebi sim ajuda da minha mãe, principalmente psicológica, porque financeira, infelizmente, ela não pôde. Ajuda do meu namorado, psicológica e financeira, não vou mentir aqui. Mas eu também não vou dizer que só por causa disso eu consegui, sabe? Porque eu e meu namorado, a gente já teve essa conversa. Se não fosse o caso da gente estar namorando, obviamente que o fato da gente namorar me ajudou nessa conversa de, ok, vou fazer uma faculdade de novo. Eu acho que se a gente não estivesse namorando, talvez eu não começaria uma outra faculdade, porque eu não pensaria nisso no sentido de... Eu já tenho uma faculdade, para que eu vou fazer outra, sabe? Só que conversando com ele, ele me mostrando as possibilidades de futuro a longo prazo, eu cheguei nessa conclusão. Então, talvez sem ele, sem essas conversas, eu realmente iria tentar ali bater para conseguir o meu mestrado. Eu também já tinha vários planos, tá, gente? Meus planos não deu certo aqui na Alemanha, eles abriram na época, bem na época que eu terminei o meu ano de babá, eles abriram para você fazer Work and Holiday Visa na França, que é o visto de trabalho e estudo na França. Então, talvez eu ia para lá, ou eu ia para Nova Zelândia, também eles têm esse projeto, né, de Work and Holiday Visa, ou eu ia me candidatar para ser comissária da Emirates. O meu objetivo era viajar, juntar dinheiro e fazer meu mestrado. Então, eu tenho certeza que se a minha história não tivesse ido para esse caminho, ela seria incrível e maravilhosa se eu seguisse outro caminho também. Me arrependo? Não, em nenhum momento, porque eu estou felicíssima com a escolha que eu fiz. Eu acho que isso é o bonito da vida. É quando a gente entende as possibilidades, sabe que as possibilidades vão ser incríveis porque a gente fez por onde, a gente iria fazer por onde, e mesmo assim a gente não se arrepende da escolha que a gente fez. Tô muito feliz com a escolha que eu fiz. Ficaria feliz com outras escolhas também? Ficaria, mas eu simplesmente acho que essa realmente foi a melhor escolha que eu tinha pra mim, assim, na época. Tô muito feliz de ter feito isso. Resumindo, eu consegui também muita ajuda emocional e financeira de outras pessoas,
mas eu acho que eu não estaria aqui se não fosse por mim. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui se não fosse por mim. Pelo meu conhecimento, por ter passado nas provas, né? Então, a minha nota não é a das melhores e eu hoje em dia não me culpo mais por isso. No começo me culpava horrores, hoje em dia não. Simplesmente pelo fato de eu entendo a minha capacidade e eu sei que eu tenho limitações. E assim, fazer uma prova. Eu acabei de postar um vídeo, se eu não me engano, sobre isso, de que eu fiz uma prova super difícil, que eu estudei muito, que eu fiquei até sem postar, que é a prova de inteligência artificial. Fazer uma prova de inteligência artificial, de lógica, uma lógica bem pesada. Se você tem algum relacionamento com matemática, com engenharia, com informática, você vai entender. É uma lógica bem complicada, probabilidade num nível super avançado. Redes, né, conexões de redes, conexões neurais dentro da área da matemática. Você fazer uma prova com esse tema em alemão, gente, não é para qualquer um, não são dos fracos, e eu tenho certeza, não há dinheiro no mundo que iria fazer eu passar nessa prova se não fosse por mim. Então, eu fui a motivadora do meu sucesso, e eu não tô no meu sucesso completo, tem muita coisa que eu gostaria de conquistar e que eu vou conquistar, mas que eu tô no caminho, sabe? Eu tô no caminho certo. Então eu fico muito feliz por isso. Inclusive, por isso que eu fiz esse canal sobre desenvolvimento feminino. Desenvolvimento envolve várias áreas na nossa vida, meninas, mulheres. Envolve tanto a beleza, a área física, de cuidado, autocuidado, vestimenta, moda, mas também envolve comunicação. Eu acho que eu já postei um vídeo, inclusive vou deixar aqui. Envolve a forma com que a gente estuda, o que a gente estuda, as nossas escolhas, qual o melhor curso pra gente. A gente tem que pensar de uma forma também muito racional sobre isso, com planejamento bem no futuro. Também fiz um vídeo falando sobre isso, você pode olhar. A gente já tá no finalzinho desse vídeo, então vou deixar vários links aqui embaixo para você dar uma olhada e já pular para lá e continuar maratonando uns vídeos interessantíssimos aqui no canal. Muitíssimo obrigada, espero que você tenha gostado deste vídeo. Curta, por favor, se você gostou. Se você tem alguma coisa, uma pergunta, algo para compartilhar, os comentários estão aí embaixo, a seção de comentários está aberta. Por favor, comente, ficarei muito feliz em responder. E também, se tiver alguém para poder responder, ajudar, fazer uma troca, vai ser super legal também. E também, gente, se inscreva no canal se você achou o assunto interessante. Se você acha os temas do canal interessantes, eu já mencionei alguns vídeos aqui, vou deixar linkado aqui embaixo, dê uma olhadinha no canal. E se você achou essa ideia de desenvolvimento feminino de uma forma aí bem abrangente desse universo, se inscreva que eu tenho certeza que você vai se identificar com vários outros vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!